Boa noite a todos. Boa noite. Que a luz, o amor e a sabedoria de Jesus nos envolva nesse instante. Meu nome é Cláudio e agradeço a oportunidade de mais uma vez poder retornar a essa casa grande. A nossa palestra da noite de hoje, o tema é extremamente instigante. Estou falando muito baixo, está todo mundo ouvindo? Tudo bem? A palestra tem como tema a seguinte frase, ou pergunta, ou questionamento: temos problemas ou desafios? Não respondo, senão eu perco meu emprego. Então, quando nós nos deparamos com essa questão, ela por si só nos faz refletir na nossa vida e, consequentemente, nos acontecimentos da nossa vida. Interfere no nosso dia a dia, no nosso momento, nas nossas decisões. E ao refletirmos sobre isso, surgem questionamentos extremamente importantes. Qual é a nossa perspectiva? Quais são os nossos verdadeiros objetivos? Quais são as nossas metas? Qual é o nosso horizonte? Caramba, muita pergunta, né? E isso nos deixa um pouco assustados diante da vida, da realidade. Precisamos de um amparo, de uma luz, de uma sustentação, de algo que nos auxilie, ou de alguém que nos auxilie, a clarear as nossas ideias. Pensando nisso, Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, aliás, quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Bastante. Então, se eu estiver errado na questão, por favor, me corrijam. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o nosso modelo, o nosso guia, aquele que poderia nos proporcionar todo esse clareamento de ideias, nos dar o rumo? E a resposta é simples, curta, direta, mas abrangente. A resposta é a seguinte: vede Jesus. Calma, ele não está ali, tá? Calma. Vede Jesus. Ele não simplesmente disse Jesus. Vede Jesus. O que essa palavrinha significa? Que se nós nos debruçarmos, pesquisarmos, estudarmos a vida de Jesus, os seus comportamentos, os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele nos trouxe do Pai, esse conjunto da obra nos dá um guia e um modelo de comportamento. Ele é, por isso que ele é o Mestre. Tá certo? Então, a resposta é para nos proporcionar este guia e modelo. Ou seja, toda vez que nós tivermos qualquer dificuldade, coloquemos Jesus no nosso lugar e nós saberemos o caminho a seguir. Pois bem, se nós fizermos esse exercício, a falar nisso, a Edileuza falou que são 3 horas de palestra, é isso mesmo? 4? Vocês vão ter que me ajudar, porque não 4 horas, sem uma marmitinha não vai dar assim. Se nós nos debruçarmos sobre esses ensinamentos de Jesus, sobre as atitudes que ele tomou enquanto esteve com a humanidade, nós vamos nos deparar com
os mais amplos ensinamentos. Vamos pegar Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5. Esse capítulo é intitulado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Quem não leu, leia. É maravilhoso, fantástico, instrutivo e consolador. E esse capítulo ele começa com as bem-aventuranças. Então, para quem já leu, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, os mansos, os misericordiosos, etc. Ou seja, bem-aventurados aqueles que se esforçam no bem, porque é deles o reino dos céus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus fala disso, porque é deles o reino dos céus, Ele está abrindo para nós uma nova perspectiva, um novo horizonte, uma nova meta. Ou seja, a vida não acaba com a morte. E todo esse esforço que nós podemos fazer para o bem terá uma recompensa, que é este reino dos céus. No primeiro momento, nós já temos uma outra visualização da vida, tá certo? A nossa vida passa a ser uma existência, porque até então, até onde nós sabíamos, nascíamos, crescíamos, nos desenvolvíamos e morríamos, tá certo? Agora nós temos uma consequência, que é esse reino dos céus. E para todos aqueles que não praticam esse bem, fica um certo desespero, tá certo? Bom, mas Jesus, na sua sapiência, na sua capacidade, Ele sabe e sabia, evidentemente, que nós temos uma dificuldade enorme em aprender as coisas, tá certo? Bom, principalmente uma informação tão importante como essa. Então, no Evangelho de no Evangelho de João, também no Novo Testamento, no seu capítulo 14, principalmente nos versículos 16 e 26, gente, eu não decoro a Bíblia, o Evangelho, a Bíblia, nada disso, tá? Eu só me preparei para isso, então não me pergunte onde está, que eu não sei, tá? Ele diz o seguinte: que ia rogar ao Pai para que Ele nos enviasse um Consolador. Para que esse Consolador? Para dizer tudo aquilo que Ele disse, nos relembrar e dizer muito mais. Então Ele nos faz uma promessa que esse ensinamento que Ele ali estava colocando seria recolocado para nós em um outro momento, mais esclarecedor, mais profundo, e provavelmente num momento em que nós tivéssemos maior capacidade de entendimento. Olha só, Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e nós estamos falando disso ainda, né? Temos dificuldade de aprender? Não. Então silêncio é uma prece, então não temos dificuldade, né? Bom, aí nós nos deparamos com a doutrina espírita. E se nós também nos debruçarmos sobre os seus ensinamentos, estudarmos, pesquisarmos, nós vamos verificar que a doutrina espírita, ela cumpre o papel de consolador. Como? Primeiro, ela nos ensina que nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, portanto irmãos de Jesus, tá certo? Fazemos parte de uma só criação,
Fomos todos criados simples e ignorantes, com um objetivo: que a nossa verdadeira casa não é essa. Não fiquem tristes pelo financiamento da Caixa Econômica, mas a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, não é perecível. Quando ele fala isso, se Jesus lá atrás abriu as portas do futuro, nos deu outra perspectiva com o reino de Deus, o Espiritismo escancara isso, porque ele nos traz consequências. Ao dizer que nós somos de lá e não de cá, ele nos dá uma outra perspectiva. Então, assumindo o papel de consolador, ele está dizendo, explicando o que Jesus nos ensinou. Então você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o próprio Evangelho, tá certo? Novo Testamento, interpretado aos olhos da doutrina espírita, tá certo? Então ele está ali resgatando os ensinamentos de Jesus. E ele vai um pouco mais além. Ele nos ensina que nós vivíamos antes de nascer. Nós não fomos criados no momento da concepção. Então ele abre as portas do passado. Caramba, já estão ficando velhos já, né? E ele nos ensina o seguinte: tudo aquilo que nós estamos passando, vivenciando hoje, tem um responsável. Cada um de nós. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom e de ruim. O passado fez com que vivenciássemos o que estamos vivenciando hoje. As atitudes que tivemos lá influenciaram na nossa vida hoje. E o futuro? Quem está criando o nosso futuro? Nós. Ele nos chama à responsabilidade, traz para nós o controle da nossa vida. Então não dá mais para que quando acontece algo que nós não gostamos, nós falamos: é porque Deus quer. Olha só que humildade, né? Que grandeza. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Deus quis assim. Ô gente, como que o pai pode querer que seu filho sofra? Nós queremos que os nossos filhos sofram? Não queremos. Por que Deus vai querer? Deus nos dá uma coisa tão importante, chamada livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de tomar as atitudes, escolhermos o nosso caminho. Eu não sei se é da época de vocês, mas quando eu era pequeno, lá em Minas Gerais, e não era em Barbacena, eu sou de lá, por favor, eu assisti um desenho do Pateta. E o Pateta andava com um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro. Eu estou sozinho ou alguém lembra desse desenho? Graças a Deus. Toda vez que surgia alguma coisa, né? Por exemplo, alguém ofendia o Pateta. Aí o anjinho ia lá e falava assim: Pateta, releve, não trate da mesma forma, né? Deixe isso para lá. Aí vinha o demôniozinho: aí, seu boca aberta, você vai deixar ele fazer isso com você? Hein? Largue de ser bobo. Foram duas inspirações, não foram? O Pateta vai escolher o caminho, não vai? É ele que vai escolher se ele vai ficar do lado do vermelhinho ou do alado. A escolha é dele, e ele terá responsabilidades, mas a escolha é nossa, de mais ninguém.
A doutrina espírita, ao trazer a ideia da reencarnação, ela traz a questão da justiça de Deus. Gente, se não há reencarnação, não se consegue analisar friamente justiça divina. Não consegue. Como pode dois indivíduos, né? Um nasceu nas piores condições, teve chance para nada. O outro, como diz aí, num berço de ouro, teve as melhores instruções, etc. e tal. Aí chega no final da vida, os dois são analisados da mesma forma. Quem teve mais chance de errar? Foi aquele que sempre teve mais más influências do que boas? Ou o outro que foi todo bem direcionado no caminho? Não pode ser igual. Não seria justo. Será se Deus não é justo? Se nós, vira e mexe, quando acontece alguma coisa, nós clamamos por justiça, né? Quantas vezes a gente vê gente, às vezes, cometeu algum crime, tem gente que vai na porta nunca viu a pessoa, nunca participou, mas vai na porta da delegacia e vai dizer, eu quero justiça, né? Trazemos esse sentimento de justiça em nós, mesmo que ainda é distorcido. Mas se nós temos esse sentimento, Deus não teria? Como assim? Jesus nos trouxe a ideia do Deus Pai. Amor, justiça e caridade. Tudo aquilo que nós vemos na vida e que não se encaixa na justiça, no amor ou na caridade, ou é porque nós não entendemos como as coisas funcionam, tá certo? Ou é porque não nos entendemos que as coisas funcionam. Porque com certeza tem uma explicação. Senão Deus não seria de amor, de justiça e de caridade. Às vezes nos falta entendimento, mas não podemos desmerecer a grandeza de Deus. Quando começamos a falar de Jesus, no começo aqui, e falamos dos teus ensinamentos e das tuas atitudes, Jesus traz uma coisa que nenhuma outra pessoa teve até agora: as suas atitudes. Ele não só chegou assim, ó gente, dê a outra face, tá certo? Ele deu. Olha gente, perdoa. Ele não só falou, ele perdoou, né? Ele ensinou agindo. Por isso que é marcante, por isso que é inigualável, por isso ele é o mestre. São atitudes, não adianta só falar, certo? Não adianta só falar. Nós educamos os nossos filhos por aquilo que nós falamos para eles ou pelas nossas atitudes? O que fica marcante? São as nossas atitudes. Você pode falar, né? Mas se você não age de acordo com aquilo que você fala, que educação que você está passando? Que exemplo você está dando? Que exemplo você está dando? Não tem exemplo. Exemplo de atitude. Então, voltando à nossa análise, o Espiritismo ele abre a porta do passado, né? Já tinha escancarado do futuro. Então ele nos dá objetivos existenciais. Fomos todos criados da mesma forma, evidentemente não no mesmo momento, tá certo? Mas isso é uma outra palestra. Para atingirmos um objetivo. Qual o objetivo? Sermos plenamente felizes. Plenamente felizes. Podemos ser felizes agora? Sim, relativamente. Tá certo? Relativamente. Até a briga com o marido, um problema acabar com a nossa alegria. Então nós somos relativamente felizes. Mas o objetivo existencial que nós somos criados é aquela perfeição chamada relativa, é atingir a felicidade plena. Felicidade plena que é comparável ao reino dos céus. Aquele reino que Jesus nos mostrou lá atrás.
Reino dos céus é um lugar? Se for, vocês me ajudam a localizar e ir para comprar uma passagem, tá certo? É um lugar? Não é um lugar. Não é. É um estado de espírito. Um estado espiritual. Daqueles que, experimentando na vida, aprendendo com as várias existências, adquiriram a capacidade de amar plenamente. Plenamente. Joana de Ângeles, ela diz que o verdadeiro amor é a doação. É aquele sentimento que você dá ao outro sem exigir nada em troca. Não é isso que fazemos em casa? É? Não? Sim? A esposa lá já olhou e falou: então, ainda não adquiri isso, né? Então, temos que conquistar isso. Conquistar o amor de só doação. Conquistar a paz de espírito. Esse estado é de reino de Deus. É um estado. Dá para fazer isso numa encarnação só? Não dá. Em 2, 3, não vamos parar de contar. Não dá. São vivências, várias experiências. Daí a ideia da reencarnação, que nos estimula a isso. Traçamos um objetivo: felicidade. Lindo, bonito e maravilhoso. Pergunta: como a gente consegue fazer isso? Porque só estampar que é isso é fácil, né? O caminho é que é um pouquinho mais complicado. Ela nos ensina o seguinte: nós conseguimos alcançar esse estágio quando nós vamos desvencilhando dos nossos defeitos morais, dos nossos vícios de comportamento, e paralelamente a isso nós vamos adquirindo virtudes. Lindo, né? Então nós temos que deixar para trás rancor, ódio, mágoa, o desespero, a impaciência, né? Principalmente orgulho, egoísmo, que são filhos do interesse pessoal. E paralelamente a isso, adquirir paciência, benevolência, indulgência, resignação. O pessoal já está rindo lá atrás: como assim? Né? É isso. E um dia sermos caridosos plenamente. É fácil? Claro que não. Claro que não, né? Para isso nós temos que começar a pensar o seguinte: eu tenho hábitos comportamentais, e são esses hábitos do nosso dia a dia que a gente tem que mudar. Mas para mudar os hábitos, nós temos que fazer igual Santo Agostinho nos ensinou. Santo Agostinho tem uma história interessante, né, que vocês devem ter ouvido falar, que ele chegava toda noite e começava a pensar nas suas atitudes do dia, não era da semana inteira não, só do dia, né? O que ele tinha feito? Ele tinha magoado alguém? Ele deixou de atender alguém? Ele deixou de ser educado com alguém? E ele questionava o seguinte: peraí, se o pai me chamar agora e eu estiver diante dele, eu teria alguma coisa para me desabonar na vida? É um exercício difícil, né? Depois de um dia atribulado, você chegar em casa, deitar, né? Ter aqueles 5 minutinhos para você fazer isso. Muitas vezes a gente deita na cama, vou dormir, começa a rezar Pai Nosso, quando vê desperta o telefone, o celular no outro dia, o relógio, e a gente fala amém. Não deu nem tempo de rezar. A gente dorme rezando. Como assim, né? A gente dorme rezando. Gente, nós temos que parar e pensar um pouquinho em nós, na nossa vida, o que estamos fazendo com a nossa vida. Nem um dia nós fazemos isso. Como que você vai mudar alguma coisa que você não conhece?
eu chego aqui e vou falar assim, vou fazer uma reforma, tá certo? Vou fazer uma reforma. Puxa vida, não gostei daquele pilar ali, não gostei, não foi da minha cara. Eu vou lá e puf, quebra, a casa cai. Então, não é? Então, se eu não conhecer como que é a casa, como que eu vou fazer reforma aqui? Vou quebrar uma parede, rebento o cano. Eu tenho que conhecer a casa, eu tenho que me conhecer, saber como eu me porto diante das situações, para que eu possa me controlar. É assim que funciona essa transformação, lenta, gradual, mas tem que ser persistente. Uma pergunta: se eu chegar aqui e falar assim, gente, espera um pouquinho, vou fazer uma oração, vou pedir a Deus que me dê paciência, certo? Então me concentro, levo meu pensamento ao Pai. Pai, me dê paciência. Vamos imaginar o que pode acontecer. Acabei de rezar. Irmãos, muita paz a todos. Você acha que Deus me deu paciência? Assim? Puf, me transformei em outra pessoa? Qual o mérito que eu teria? Eu rezei com fé. Eles não falam que se a gente rezar com a fé do tamanho de uma mostarda, a gente move montanhas? Mas a montanha sou eu. As montanhas é tudo aquilo que eu acumulo. Ou será que ao invés de Deus, num passe de mágica, me proporcionar essa virtude maravilhosa que é a paciência, será que Ele não vai me dar oportunidades para que eu possa desenvolver a paciência? Tudo bem, ninguém nunca mais vai pedir, né? Me dá paciência, né? Mas esse é o caminho. Você acha que Jesus, para chegar onde Ele chegou, para ser esse guia, esse modelo, você acha que Deus criou Ele assim? Se Deus criou Ele assim, eu pergunto para você, por que Ele me criou também? O que Ele tem que eu não tenho? Não fale, por favor. Mas o que Ele tem? É um questionamento meu, vocês me permitam, por favor. O que Ele tem que eu não tenho? Não pode ser. Não é justo. Ele, para ter chegado onde Ele chegou, Ele tem que ter chegado por mérito, para que Ele chegue lá e fale assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Ele dizer isso, não é que Ele é a última bolacha do pacote, não dá certo, é sempre quebrada, né? Não, então esse negócio não é a melhor bolacha do pacote. Você acha que Ele falou isso porque Ele é a melhor bolacha, mais saborosa do pacote? Que é isso? Não. Que guia mais arrogante é esse? Não. Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele traz o conhecimento, Ele exemplifica o conhecimento. E é esse conhecimento que, se nós adquirirmos, nós teremos a capacidade de nos mudar. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. De quem? De nós mesmos. Paulo, ele diz assim, que nós temos que transformar o homem velho no homem novo. E aqui, quando ele fala homem, ele está falando do ser. Não pense as mulheres que vocês não precisam de transformação também, não. Todos nós precisamos. É transformar o ser cheio de ranço, de comportamentos ainda sem o bem, numa nova figura que vê no próximo alguém que ele tem capacidade para amar. Não foi isso que Jesus nos ensinou no maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior, não são os dois. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior. O segundo, que é semelhante ao primeiro, é que ele fala: amai aos próximos como a nós mesmos.
Então, o objetivo nosso é tratar com quem? Com a parede? Ou o espelho? Então, eu vou me transformar com o espelho. A minha filha mais velha, ela... Não conte isso para ela, que eu estou contando isso para vocês, tá certo? Senão, desde pequenininho, ela conversava comigo assim: eu estou aqui, e o espelho lá. Pai, como assim? Eu não estou no espelho. Ela está conversando comigo, se ajeitando, passando um batom, né? E nós não podemos agir assim na vida, com espelho. É o próximo o nosso instigador. É para ele, seja lá quem for, que devemos dedicar o melhor de nós. A hora que estivermos exercitando isto, estamos nos transformando. Porque a gente não deixa de ser impaciente para paciente num passo de mágica. Hoje vou deixar de ser impaciente. Certo? Se vocês soubessem o que eu passei nesse caminho aqui para chegar aqui, tá certo? Aí eu vi que eu preciso de paciência, né? E é toda vez que eu venho aqui, viu? Vocês dois estão falando, toda vez que eu venho aqui. Nós precisamos desenvolver. Agora, você acha que aconteceu tudo isso comigo por quê? À toa? Para me testar? Se é assim, voltemos ao tema da noite. Temos problemas ou desafios? Se temos problemas, no sentido de tudo que nos acontece é para não tirar a paz, é para não tirar o sossego, é para nos perturbar. Será que é isso? Tem alguma coisa errada. Puxa vida, por que essas coisas me acontecem? Será que é isso? E se nós temos problemas nesse sentido, é para não tirar a paz? Ou será que os acontecimentos da nossa vida são estímulos para avaliar até que ponto eu consigo me desvencilhar das situações? Estou lá quietinho, junto um bolinho em volta de mim, geralmente no ambiente de trabalho, e começa língua em alguém. Situação danada essa, né? Qual é a nossa atitude? Se eu chego e elogio a pessoa que eles estão criticando, a cara é essa mesmo, né? Nunca mais vão falar comigo. E se eu participo? Oi? Está sendo cúmplice. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala o seguinte: a situação do mundo está como está pela omissão dos bons. Isso dói. Por que omissão dos bons? Não é que o mundo está cheio de gente Jesus, não é isso. Mas tem uma grande parte da população do mundo que tem boas tendências, só não põe em prática. Isso é omissão. O mundo está como está por omissão, porque às vezes alguém fala mal, você ou fica quieto ou, né, participa. É omissão. Isso não é crítica, gente. A gente não pode se sentir por ter falado a pior pessoa do mundo. Não. É só mais um meio de nós analisarmos o nosso comportamento. E ela fala: puxa, eu não devia ter falado mal da pessoa, né? A pessoa me trancou no trânsito. Puxa vida, por que eu não pensei que provavelmente ela não viu? Eu estou numa carreta e no fusquinha, ele não me viu. Não tem importância. Mas talvez ele seja míope como eu. Se eu tirar os óculos, eu também não enxergo ninguém. Ou senão ele está tão preocupado. E às vezes a gente fica tão preocupado que a gente não enxerga as coisas. Por que a gente não tem esse olhar? Se fosse nosso filho, a nossa mãe, nós julgaríamos da mesma forma? São reflexões que o tema maravilhoso da noite nos permite. Então, irmãs e irmãos, roguemos ao Pai
Não paciência por enquanto, tá certo? Mas que Ele nos dê forças, coragem, disposição para enfrentarmos a nós mesmos diante dos grandes desafios da vida, mas que são maravilhosos, porque eles vão nos permitir que um dia sejamos Jesus. Que a paz dele nos envolva e nos ampare agora e sempre. Assim seja.